Vamos ver, ó. Vamos todo mundo fazer uma corrente para que dê certo. Ah, Fanny! Oi, Bem-vinda, querida! só celular consegui. Ah, tá vendo? Porque Aqui são o ferramentas computador. diferentes, amiga. É bem isso. Tem coisa que eu só consigo fazer no celular ou no iPad da minha filha, amiga. No computador não consigo coisar a coisa, mas é assim mesmo. Bem-vinda, que delícia! Como você tá linda! Ai, obrigada, obrigada. Olha, parece um anjo. Imagina são seus olhos. Não, amor, tá linda mesmo. Parece um anjo, loirinha. Parece um anjo mesmo. Olha, Ai, bem-vinda! Que honra, que delícia! Eu já que estava bom contando que deu aqui certo. da nossa do primeiro contato, das indicações do Reiki Estrela da Alma. Daí a gente já deu essa introduçãozinha até que a gente conseguiu aqui te ver. Aí eu queria te perguntar, eu queria que você se apresentasse, que contasse pra gente um pouquinho de você, que tá aqui todo mundo veio aqui para te olhar, para te ver, para saber de você, minha linda. Então pode contar que a gente está aqui, ó, somos todos ouvidos. Então, a minha vida nessa estrada começou com, na verdade, tinha uns 14 anos, quando eu passei numa banca e comprei meu primeiro baralho de tarô, né? Devia ter uns 14 anos. E aí comecei na brincadeira a, a tirar cartas para as minhas amiguinhas, né? E as coisas começaram a acontecer. Aí elas vinham relatar para mim, né? Nossa, aquilo que você falou aconteceu, deu certo. E assim foi. E aí, com 19 anos, eu comecei realmente a uma caminhada mais séria. Passei por várias religiões. A minha primeira religião espírita foi na Umbanda. E aí eu fui, né? Até hoje, estou até hoje nessa caminhada. Passei pelo xamanismo, passei pela Wicca, passei por vários lugares, né? Mas eu percebia que me faltava muita explicação. Ninguém, na verdade, sabia me explicar o porquê que o porquê que acontecia certas coisas, o porquê que era assim, né? Por que de repente era daquele jeito? Por que não poderia ser diferente? Então, essas religiões, né, começaram a ficar, para mim, assim, muito sem explicação. Eu entendi. Mas você vem também do mundo da administração, né? Ou seja, teve um tempo na sua vida ou você ainda trabalha? Amiga, você tá de lado, assim, ó, que nem um morceguinho. Vira Eu de acho que eu novo. saí. Vou entrar de novo, Não, você peraí. não saiu, você tá aqui, você só ficou penduradinha de lado. Você saiu, agora saiu. Ficou penduradinha de lado e saiu. A gente está esperando você de novo. Que interessante essa busca, Fanny. Eu conheço também muita gente, inclusive uma história bastante parecida com a minha, mas eu conheço também muitos terapeutas multidimensionais hoje que começaram como você, que foram buscando respostas, né, através de muitas religiões, ou nasceram também dentro de uma história de uma religião muito pragmática, dogmática, e acabaram fazendo um caminho único, mas bastante parecido com o seu. Você disse para a gente também que você veio do mundo da administração, né? Então, como é que foi essa transição vindo do mundo de administração e como é que foi esse chamado e como é que era essa relação? Porque parecem duas dimensões, né? Eu diria, ousaria dizer que são dimensões paralelas nas quais a gente vai passeando, mas como é que foi a transição, a construção dessa ponte entre essas dimensões? Então, na verdade, eu sempre trabalhei a parte espiritual e sempre trabalhei minha parte profissional. Então, eu fiz administração de empresa, sempre trabalhei em empresa.
na área financeira e na área de recursos humanos. Eu fiz MBA em gestão de pessoas. Eu levava uma vida assim dupla, né? Trabalhava na A parte gente espiritual, secreta. trabalhava na parte espiritual e trabalhava também no mundo da terceira dimensão, né? No mundo ainda mais com dinheiro, com coisas bem complicadas. E aí eu tive uma experiência com consultoria, fiz muito trabalhos de consultoria para a empresa, só que chegou numa hora que eu já não aguentava mais, porque é muita mentira, é muita coisa errada, né? O empresário brasileiro é bem complicado. E assim, isso me estressava demais, né? E eu, mesmo que eu não entrasse na área financeira, eles me davam um jeito para levar para a área financeira. Uma coisa de louco, eu acabava sempre na área financeira. E aí isso me estressava mais, né? Cheguei a perder cabelo, cheguei a ficar com bolhas nos pés e nas mãos. Falei assim, não, eu tenho que mudar a minha atividade. Aí eu saí da área financeira e comecei a abrir uma empresa de venda de produtos de limpeza industrial, que eu tenho até hoje, e eu trabalho com isso até hoje. Então, fui para a área de vendas, que tem mais a ver comigo, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, gosto de estar no meio de pessoas, né? Uhum. Então, eu tenho agora um outro trabalho, que é essa venda de produtos de limpeza industrial. Nós trabalhamos com manutenção de máquina de lavar louça e eu vendo produto e cuido, tenho uma cartela de clientes que a gente cuida, né? E fora isso, eu comecei a desenvolver mais esse meu lado a partir de 2019. Então a história foi muito interessante, porque eu ainda tinha na cabeça muito o meu lado de umbanda, e um belo dia eu estava em casa fazendo uma sessão, né? E eu recebi a visita de um ser totalmente diferente do que aquilo que eu estava acostumada, né? Ele era um ser arcturiano e eu fiquei assim meio receosa, mas a energia dele era muito boa. E ele veio aqui e falou que ia fazer uma libertação. E foi aí que ele fez uma retirada de um cabo de ligação energético que estava aqui, né? Estava comigo. Então, o que aconteceu? Isso foi para mim uma coisa muito estranha. E ele mandou uma mensagem assim, que a minha vida, foi em 2018 isso que aconteceu, que a minha vida a partir dali ia mudar, que eu ia ter novos conhecimentos e que eu me preparasse para isso. Aí eu até desenhei, eu tenho um desenho primário, né? Desenho pessimamente, mas eu falei assim, não, eu tenho que de alguma forma passar a figura dele num papel para que alguém veja e me fale quem é ele. Até então eu não sabia que ele era um arcturiano, porque eu não entendia nada disso. Né? E eu desenhei uma figura bem primária e deixei lá guardado. Quando foi final de 2018, eu conheci a minha professora, Doriana Tamburini. E aí, numa live, foi numa live que uma amiga minha que me encontrou no centro espírita de kardecista falou, olha, você tem que conhecer a Doriana, ela tem muito mais para te explicar todas essas dúvidas que você tem, que ninguém consegue te explicar, eu tenho certeza que ela vai conseguir. E aí eu comecei a assistir uma live dela. E esse foi um marco para mim, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada,
eu não confio facilmente nas coisas, eu tenho que ter a Eu prova também física. não. Eu também não. Eu tenho que ter a prova Ah, física de que o que alívio negócio. saber disso, amiga. Que alívio. Ah, Mas é assim, eu tenho que ter a prova física, porque eu sou uma pessoa que eu. Não que eu demore para confiar, não é isso, é que eu fui tão enganada que agora eu não caio de cabeça mais nas histórias. Eu procuro saber. E estava numa live lá, e aí a Dodô estava lá, e ela falou, gente, tem muita gente chipada aqui. E eu falava, chipada? O que é chipada? O que... todo mundo chapado. E eu tinha uma dor no pescoço, aqui, ó, terrível, que ele pegava daqui de cima até no meio das minhas costas. Eu já tinha tentado de tudo que você possa imaginar, e nada resolvia. Nada resolvia. Fazia yoga, fazia alongamento, fazia. Olha, eu já fiz de tudo e nada resolvia. E nessa live, ela pegou e falou: gente, tem muita gente chipada aqui, eu vou pedir para os comandantes. Aí ela deu uns comandos lá para os comandantes certos. O negócio saiu do meu pescoço. Olha só. Eu senti como se tivesse puxado um negócio aqui assim. E eu falei, que é isso? A dor sumiu, o meu pescoço destravou. E eu falei assim, não é possível. E ficava mexendo o pescoço para ver se não doía, né? E aí eu achei isso maravilhoso e falei assim, eu quero saber mais disso aí. Eu quero saber o que é isso. Porque até então não sabia nada, né? E quando foi 10 de fevereiro de 2019, eu comecei o curso de Reiki. Eu vou De reiki mudar, normal, de eu vou reiki mudar de múltiplo. lugar, Ou qual? De... porque minha bateria é fraca, Tá e bom? eu vou colocar aqui para que não caia, tá? Tá bom, pode mudar. Muda aí. E quando foi nessa data, dia 10 de fevereiro de 2019, eu comecei o curso de Reiki da Konahan. E aí começou a ser um divisor de águas na minha vida. Esse curso da Konahan que você fez com a Doriana? Fiz com a Doriana. Eu Fez com sou a Doriana. formada, Hum. eu tenho formação com ela, né, de terapeuta multidimensional. Eu fiz praticamente todos os cursos e ainda faço, porque sempre tem informações novas, né? Então, é uma coisa que a gente não pode parar de estudar, porque tem, assim, muita informação que a gente não sabe e que está chegando, né? Então, além, logicamente, do que eu recebo de mensagens do astral, de toda essa conexão, também a gente tem um grupo, né? Tem que todos ali estão interagindo, todos estão recebendo mensagem, e a gente vai trabalhando conforme vem as mensagens, né? Aí, quando chegou março de 2019, teve uma entrada de energia no planeta no portal 333. Se não me engano, foi 3 de março, 12, 21 e 30. Foram 4 portais. E aí, naquele mês, como eu comecei a trabalhar com doentes gratuitamente à noite, né? Eu recebi assim um monte de gente pedindo reiki, tudo gente que estava internada com doença grave, com assim coisas que eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Que isso? Eu não vou dar conta, muita gente. E eu até fiquei desesperada, né? E nesse momento, nesse mês, eu abriu a minha visão
do terceiro olho, assim, foi... Eu nem sei te dizer como. Eu sei que abriu e eu comecei a enxergar seres de luz entrando no planeta, vindo ajudar no reiki. Né? Eu recebi a visita de uma mestra que passou o reiki, o primeiro reiki que eu aprendi, que foi do Mikao, que passou para uma amiga minha, Ivanice, e eu recebi da mestra Yoko Matsumoto Yokoi. Ela veio, porque ela já é falecida, ela veio junto com o Mikao Sui nesse dia, cheio de seres de luz. Um colocou a mão no meu ombro, a mestra Yoko colocou a mão no meu outro ombro e falou assim: não se preocupe, vai dar tudo certo. Não precisa. Eu agradecia muito, chorava, agradecia. Não Que precisa. lindo. E eu falei com essa minha amiga, porque eu não conhecia ela viva, a mestra Yoko, né? Ela falou que ela era assim mesmo. E aí comecei com essa história do reiki à noite, para os doentes, reiki à noite, direto, 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 até que fui fazendo juntamente a formação com a Doriana, né? Aí eu fiz a mesa radiônica, fiz o sistema protecional de Metatron, fiz a mesa metatrônica e fiz outros cursos. Aí teve um outro divisor, foi quando eu fiz a mesa radiônica com ela. Porque aí eu aprendi a abrir portais. E quando Olha, você abre portais, você tem mais acesso à pessoa. Você não puxa as coisas da pessoa para você ou para o ambiente onde você está. Então, se eu abro um portal aqui e abro lá, por isso que eu faço a distância, tudo que tiver com ela já vai ser retirado pelo portal. entendi. E assim, Doriana, ela está aí, nem sei quantos anos também trabalhando, né, nessas histórias e montou cursos maravilhosos. E nós trabalhamos com quem? Com a Fraternidade Branca, a Fraternidade dos 12 Raios e o Comando Ashtar Sheran. Então, todo esse povo, e fora Metatron, Arcanjo Miguel e toda a corte celestial, Jesus, Mãe Maria, Oxalá, A gente do bem. é tudo uma coisa só. Eles estão aqui no planeta em prol a nossa libertação. Então, é uma coisa fantástica. O que você pede hoje, você tem resposta hoje mesmo. Né? É Porque tão eles estão... maravilhoso saber disso, porque às vezes a gente tem aquela sensação. Existem fases na vida, né, Fanny? Você deve ter passado algumas também, mas eu acho que eu estou dando voz aqui a muitas pessoas. Tem fases na vida onde a gente está no limiar de uma grande transformação interna e a gente acaba voltando àquela sensação de se sentir sozinha, de não conseguir mais conectar com tudo que é divino, com a centelha dentro da gente, de achar que todas essas histórias são fabulosas, mas inexistentes. Por que eu estou perdendo meu tempo nisso, né? Então, muito delicioso saber isso tudo de você. É como se fosse uma ráfaga assim de consolo e de confiança, né, que a gente recebe por sentir muitas coisas, por sentir às vezes ressonância com esse tipo de coisa. E tem gente que, sabe, que não ressoa com isso, que fala que a gente é louco, que, sabe, você é esquizofrênico, ó, tem sei lá quantas personalidades, essa voz aí na sua cabeça, a pessoa é louca, né? Então, que saibam que existe um sentido para tudo isso. Quem sabe, como qualquer outra pessoa, a gente está escutando de repente até um chamado da alma. E essa descrição que você deu também, assim, de tempo, dessas coisas, encontra muito também descrições que a gente recebe. Eu moro na Alemanha, né? De pessoas falando que se sentem diferente, que estão com uma sensibilidade diferente. A minha sensibilidade mudou bastante também nos últimos 2 anos e meio.
Então, tudo isso que você contou pra gente abre um pouco assim, ah, foi por isso, ah, né? Porque estão se abrindo portais e tem Sim, tanta história, né, para quem se interessa por isso, porque às vezes se a gente para pensar e fica só com o nosso pensamento na matriz, né? Ou seja, ou só na sim, história da Bíblia, ou só na história do Corão, ou só na história do judaísmo, né? E todas essas coisas, chega um momento que, na expansão da nossa consciência, parece que começa a faltar um pedaço. Ainda que a fé seja tão sincera, né? Parece que chega um momento que começa a faltar um pedaço. E a curiosidade é tanta que, sem querer querendo, a gente começa a buscar por respostas. E essas respostas fazem com que o nosso caminho seja muito individual, mas ao mesmo tempo, hoje, escutando a tua história, a história de muita gente, olhando também para a minha história com mais compaixão, eu vejo que nós somos almas afins, muitos de nós que sabemos dessa verdade, sentimos que também às vezes parece uma piada achar que só na Terra existe alguma forma de vida e consciência, parece uma piada, né? O é. cluster, né? A centopeia, que é aonde está a Via Láctea lá numa das perninhas, para de repente, né, só existir alguma forma de vida aqui na Terra e todas essas coisas que estão acontecendo hoje também, o pessoal achando artefatos de mais de 100 mil anos atrás, ou seja, a humanidade, através das pesquisas, não tem mais de 10 mil anos, seria, né, essa civilização e todas essas histórias, às vezes, que não são mais contadas e que talvez nem sejam desejadas por aqueles que mantêm essa ilusão comunitária na qual nós nos movimentamos, chamada dualidade, né? Então é um consolo muito Sim. grande saber de tudo isso, que apesar dos pesares, entre todas essas histórias, existe algo de verdadeiro e é o que ressoa com o nosso coração, com a nossa alma. Exatamente, Noli. Eu sou assim, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que passar por experiências para eu poder acreditar. Sempre foi assim, né? Eu sou muito Mas é o meu desconfiada. caminho também, Fanny, e eu acho É, que é o caminho de muita gente. Uma delícia poder escutar isso de uma pessoa que tem sim, coragem de dizer, porque às vezes quando você está do lado lá da pessoa, ou vai num curso, daí tá todo mundo vendo alguma coisa, sentindo alguma coisa, e você talvez aí, né, não tô tão madura ainda para isso, não tá vendo nada, tá só sentindo o cheiro do incenso, sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque não tá vendo nada, né? Então, assim, eu acho que tempo chega para cada um, né? sim. Mas é muito bom. E como é que você adentrou, então, nessa fase que você está agora, que você chama Reiki Estrela da Alma, da maneira que você oferece? Como é que chegou isso? Então, aí eu vim trabalhando, né, no Reiki gratuito, ano de 2019, vim fazendo curso. Eu não me sentia preparada para atender assim o público. Eu atendia assim de graça, né? Eu queria pegar experiência. Para mim, eu precisava ter confiança em mim mesma. Então, ano de 2019, praticamente eu fazia o reiki totalmente gratuito. Fiz um ano isso, totalmente. Eu ainda faço o reiki gratuito à noite para pessoas que estão entubadas, pessoas que estão com doenças graves, enfim, né? Que trabalho lindo, dedicação do seu tempo. O pessoal reclama tanto hoje em dia de dedicar o tempo, e olha aí É. a Fanny. Não, isso é um combinado, né, que eu tenho com eles, né? Então, assim, eu vou trabalhar no particular, mas também eu tenho que dedicar o meu tempo às pessoas e também, né, a gente tem que, de alguma forma, fazer caridade, porque você tem que prestar o serviço ao outro, Acho que é uma seja de que troca forma que justa, for, né? Se a gente para né? pensar um pouquinho, uma troca justa e que já existia também em várias filosofias, né? Sempre existe um pedido, ou pelo Sim, menos às vezes até como o dízimo, essas coisas, às vezes até meio obrigatório, mas existe esse sentido da troca, né? E existe uma sim, geração hoje que é muito egoísta, né? Eles só querem sim. receber. Então, muito lindo. Conta, conta, conta. Aí eu peguei e fiz todo esse trabalho. Quando foi em 2020,
Isso eu comecei a fazer porque eu já tinha feito mesa metatrônica, então eu comecei a atender algumas pessoas no particular no final de 2019, quando eu tinha acabado todos os cursos da Dodô, da Doriana, né? Falar Doriana que eu chamo de Dodô. E aí eu peguei, comecei a atender e em 2020, depois do carnaval, quarta-feira de cinza, eu fui passar o reiki da noite e eu recebi a visita de um mestre chamado Lamorai. Ele é o responsável pelo disco solar do Lago Titicaca, o disco solar de Mayon. Mas até então eu nem sabia quem ele era, porque eu não associei o nome à entidade. E ele veio aqui e falou para mim que eu ia passar por uma situação muito difícil, que as coisas iam ficar muito difíceis, mas que eu tivesse fé e que ia ser um grande aprendizado para mim. Peraí, Fanny, que não tá chegando a sua voz, amor. Cadê a voz da Fanny? Não tá chegando a sua voz. O áudio cortou. Não tá chegando a voz. Não tá chegando a voz. Eu sei que você tá falando, mas a gente não tá te escutando. Tenta sair e entrar de novo, talvez. Talvez funcione assim. O que você acha? Ou aperta. Você apertou alguma coisa? Não, né? Eu também não. Ó. A mão do ser tá aqui, ó. Mas sabe o que? Tá tão interessante. Sabe o que a gente pode fazer? Se não conseguir entrar de novo, Fanny, eu tenho uma proposta aqui para todo mundo, porque agora nós estamos com 15 pessoas nos assistindo. Então, isso tudo é super interessante. E eu acho que nós vamos precisar de mais tempo para todas essas pessoas interessadas. Então, o que eu quero propor para todos já que a gente é um aviso também aqui de toda a energia. Gente, todo mundo que tem interesse ou vai se apresentar para a Fanny, ou vai se apresentar para mim em alguma mensagem de Messenger ou no Instagram, não é difícil de achar uma das duas. E a gente vai fazer uma sessão mais longa, mais programada para vocês, aonde as perguntas de vocês também podem ser respondidas pela Fanny, se a Fanny concordar, através do trabalho dela e de tudo que ela está contando para a gente, porque eu acho que a gente vai precisar de muito mais... Agora está escutando tua voz de novo. Fala. Então, deixa eu terminar só esse... Então, deixa eu terminar, por favor. Fala. Tá todo mundo assim, babando, querendo escutar. Vamos falar antes que corte de novo, né? Então, fala. Então, aí o mestre falou isso para mim e eu achei que era particular da minha empresa, que eu estava trocando de fornecedor, de produto, enfim. Eu fiz uma confusão danada, eu achei que o negócio era particular para mim. Peraí, Fanny, só um pouquinho. Gente, tem gente escrevendo que ainda está sem áudio. Como é que tá agora? Vocês estão escutando a Fanny? Estão me escutando? Escreve alguém aqui pra gente para dar um feedback. Porque tem gente escrevendo aqui, ó, nos comentários que ainda está sem áudio. Eu tô te escutando, Fanny. Mas tem gente escrevendo que está sem áudio, amiga. Vocês podem... Meninas, super poderosas, por favor. Escreve, dá um feedback pra gente se tá com áudio. Ouvindo bem. Pode continuar, amiga. Desculpa. Não, imagina. Então, o que aconteceu? Eu achei que era para mim particular e ele estava me avisando da pandemia. Né? E aí, quando veio a pandemia, eu falei, tá aí o que ele veio me falar. E começou a vir casos e casos de Covid para mim. Assim, eu tinha que começar, eu ficava quase 3 horas à noite só cuidando de doentes de Covid. E aí foi uma grande experiência, né? Que a gente pode até deixar para um outro dia, se você quiser. Também acho, porque, nossa, vontade de fazer muita pergunta. O pessoal também está perguntando muito, então, assim, eu acho que a gente tem um terreno, assim, Fanny, muito, muito grande de tantas perguntas. O assunto é bem longo, porque é bem longo, na não só isso. Foi a na gente pandemia, pode fazer uma palestra sua.
porque o pessoal quer saber mais. Porque foi na pandemia que o negócio abriu, né? Foi na pandemia O que você está dizendo que abriu? O que que abriu? A sua visão abriu interna ou um as contato maior, né? multidimensões? Oi? Visões, contatos, seres Multidimensão. multidimensão, que eu aprendi várias coisas, né? Principalmente com esse cuidado com os pacientes de Covid. Então, Entendi. assim, a gente sabia quando tinha um paciente que não tinha mais jeito, que já estava no final, ia lá e batalhava. Eu tive ajuda de uma amiga que trabalha, ela me passava cada caso, assim, que já não tinha mais jeito, ela passava para mim. A Denise Viana, ela trabalha lá no Dante Pazanese, no hospital aqui de São Paulo, e ela é chefe de enfermagem, ela cuidava dos casos de Covid, então os médicos e enfermeiras pegaram Covid, amigos dela, e ela passava para mim, vamos batalhar, porque você não pode morrer. E a gente começou a fazer esses tratamentos de Covid e teve muita informação, né, de como a gente procedia, de como a gente fazia, e ela me ajudava também nessa sustentação, né? E também a egrégora dos nossos grupos, dos grupos da Doriana Tamburini, que nós temos grupos, muitas pessoas, muitos terapeutas, que sustenta todo esse trabalho, né? Não é só o meu trabalho, é um grupo de pessoas que estão unidas, né, em prol a nossa libertação, em prol a resolver todo esse problema, essa problemática aí que a gente está passando, né? Que a gente vê, semana passada tive quatro casos de pessoas que surtaram do nada, pessoas que surtaram, assim, sabe, que por uma bobagem, né? Uma coisa que uma louça que não lavou, uma coisa assim, a pessoa teve surtos de Não ódio, de pedi. raiva, né? Então assim a Fúria. gente vê aí que tem uma guerra, né? Silenciosa e as pessoas que estão numa sintonia ruim, não estão numa vibração alta, elas são atingidas, né? Então a gente Uhum. tem que tentar. Agora vamos falar da questão vibracional, né? A gente tem que tentar se manter numa vibração alta. Parar de ouvir televisão, parar de ouvir vídeos com coisas ruins, né? Tentar focar mais nessa ligação com Deus, não importa de que religião você seja, né? O que importa é que você se conecte com Deus, para que ele sim te traga nutrição e que ele te alerte, né? Você esteja em contato com ele e ele sempre vai te alertar das coisas, dos perigos que você está passando. As pessoas não têm essa conexão, não mantêm a conexão com Deus. Então é muito fácil, né, serem iludidas, né, terem aquela vozinha, né, na tua cabeça. E então a gente pede, né, faça o sistema protecional, quem sabe fazer, se cuida, mantenha o seu contato com o astral superior, Deus, com Oxalá, com quem você tem como referência, com Jesus, com Maria, com Miguel Arcanjo, não importa, porque lá no astral não tem religião. Quem denominou religião foram os homens, porque são todos um. Todos eles estão em prol à libertação planetária. Então a gente tem que se manter em contato com Deus, tá? E também pedir, fazer a tua oração, a tua invocação, o teu decreto, seja do teu coração ou seja alguém que fez e você só está repetindo, mas tem que pedir, né? Porque se você bater, o Pai atende. Então É verdade. quem quer se livrar, quem quer ter uma vida
liberta, vai conseguir. Tá? A libertação está acontecendo. Então, a gente precisa ter essa fé, essa confiança e não ter medo, porque o medo, ele abaixa a nossa vibração e faz com que você esteja mais suscetível a todas essas coisas, né? Todas essas doenças aí que estão batendo na nossa porta, né? Então, abre a porta se você quer. Então, e é isso, minha querida. Eu acho que tem mais assunto, tem mais coisa para falar. Muito mais, nossa, nem fale, mas é que senão fica muito longo, o pessoal não assiste depois. E olha só, gente, vamos fazer assim, olha, pensem nas perguntas que vocês têm relacionadas a esse assunto, e a gente vai fazer uma perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas com a Fanny. Ela vai dar uma olhada no calendário dela para ver quando ela pode, porque ela também é super ocupada. Aí a gente vai ver dentro das possibilidades quando que pode ser essa outra sessão. E nós vamos abrir, então, só para as pessoas que entraram em contato com a gente. A gente vai fazer uma publicidade também para isso, com um pouco mais de tempo. Foi super curto agora. Foi uma ideia também que apareceu assim, e a gente acaba seguindo um fluxo, mas olha só, de uma ideia acaba surgindo um outro assunto, e de um conto, né? De um ponto se faz um conto, como dizia a minha avó, e a gente vai expandindo também a consciência de todo mundo nesse grupo. Eu estou super curiosa para fazer perguntas sobre as formações, como é que é a terapia em si, como é que agenda com a Fanny, ou seja, tem ainda um monte de pergunta para a Fanny. Então, guardem as suas perguntas, mandem para a gente no privado, para a gente juntar todas as perguntas, assim a Fanny já responde um pouco antes, e responde nessa sessão de perguntas e respostas, que a gente vai separar 1 hora, mas é 1 hora. Então, quem pode ficar esse tempo atento, já reserva o tempo. A gente já abre um portal também, né, Fanny, de proteção para quem vai estar lá dentro, que vai estar super vulnerável. E se a Fanny permitir, a gente pode iniciar talvez com uma meditação, ou pode finalizar depois com uma meditação todos juntos. Vamos fazer uma coisa bem gostosa, que nem um workshop de perguntas e respostas com a Fanny, e depois a gente termina ou cantando mantra, ou fazendo uma meditação guiada, com a energia de luz e de amor que esteja lá né, nesse momento para nos ajudar. E eu acho que todo mundo vai gostar muito disso. O que você acha, Fanny? Sim, podemos fazer, porque é muito assunto, é muita coisa, sabe? E não ia dar mesmo para a gente fazer nesse momento. Mas seria muito interessante mesmo a gente ajudar nesse despertar da consciência, porque é isso que interessa. Para mim, e uma tá outra bem coisa, claro. Fanny, que a gente tem que conversar nessa perguntas e respostas, por exemplo, eu já tenho uma pergunta, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Eu venho fazendo as minhas coisas, né? Todo mundo, tem muita gente como eu que tem ferramentas que já estamos utilizando há muitos anos, e a gente de repente não está encontrando esse nível de ressonância que nós gostaríamos. Então eu acho assim, que essa é uma pergunta de muitos terapeutas, né? Então a gente não responda, porque essa pergunta você vai responder na nossa outra sessão. E agora atenção, vamos mandar um beijo para todo mundo. E olha, é uma delícia quando uma entrevista acaba com gosto de quero muito mais, porque é um assunto que as pessoas precisam saber. Então, de minha parte, querida Fanny, um grande beijo. Ó, no final das contas, tudo acabou fluindo. A gente está falando há 45 minutos e nem percebeu, certo? Nem parece. Então, nem parece. Para mim foram 5 minutos. E assim, ó, tô feliz de saber que tem uma próxima sessão com você. Você é deliciosa, linda, amada, luz pura. Continue assim, que venha cada vez mais por todo esse seu trabalho lindo. Obrigado pela sua presença na minha vida, na vida de todas essas pessoas. E tô aqui feliz de poder te encontrar de novo, que seja online e para todas as pessoas também. E, claro, eu sou sua cliente. E sua fã. Imagina, minha amiga. Você já é uma amiga, né? As minhas clientes já viram tudo amiga, porque não tem como, né? A gente acaba se apegando, né? Principalmente quando as almas afins se encontram, né?
Essa que é a verdade. É a nossa praia, né? Nós estamos na nossa praia. A gente parece que Então, vai se reencontrando, né? A única coisa, às vezes, que é meio tristinho, assim, porque tá todo mundo meio longe, mas essa distância, às vezes, não existe, porque hoje em dia é melhor ter contatos de qualidade, passar sim, tempo de qualidade também com os nossos contatos, do que se perder, às vezes, numa multidão de uma egrégora que suga a nossa energia, né? Então, por experiência falando. Mas é por isso, isso que eu gente. saí das empresas, por Ah, causa que eu tá era vendo? sugada. Tá vendo? Isso é uma Então, coisa que a gente tem que conversar também sobre as egrégoras e tal e tudo. Tem tanta coisa para falar, Fanny. Eu vou preparar as minhas perguntas, vamos ver quais são as perguntas de vocês, pessoal. Passem essa informação que, quando a gente preparar a publicidade da sessão de perguntas e respostas, ajudem a gente. Vamos fazer de correio sem fio? Lembra da brincadeira do correio sem fio? Falem para as pessoas que possam interessar. Quanto mais pessoas adentrarem essa egrégora de evolução, de abertura, de limpeza, é muito melhor para o planeta, muito melhor para a ascensão de todos que estão despertos, mas para aqueles que também ainda não estão despertos. Quanto maior é for a isso que a gente massa, quer. né, o contingente, melhor para o planeta, gente. Às vezes a É gente não isso que sabe a o que gente quer. fazer, né? A gente não É a sabe direito o que fazer. despertar a consciência do povo, porque tem muita gente dormindo ainda. Tem muita gente dormindo. Acredito, eu acredito. E Então, essas pessoas que estão dormindo, elas acabam caindo aonde? No medo, no pânico, acabam surtando. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, despertar, né, o interesse das pessoas, melhor ainda. Acho que isso não tem dinheiro que pague, né? vai se e Nossos... também passa a ter uma certa. Eu acho que uma coisa que é muito importante para a mente humana, né? Eu estudei muito essa coisa da mente dentro da medicina Ayurveda e também da medicina tradicional. Nós precisamos de, às vezes, se a gente não sabe, se eu falo para você uma palavra que você nunca escutou e você não tem a mínima ideia como isso pode ser, a nossa mente ela não consegue imaginar aquilo. A partir do momento que existe uma egrégora de pessoas que já aceita isso como realidade, pode ser que com a abertura dessa possibilidade outras pessoas passem a aceitar como realidade também, né? Sim. Então, nesse sentido, às vezes a gente pode não estar fazendo muita coisa ainda, mas pode fazer a nossa parte. Avisem outras pessoas, enviem as suas perguntas. Um beijo para todos. Uma Um boa beijo, minha tarde aí no linda. Brasil. Um E a beijo, gente fica em pessoal. contato. Beijo, Fanny. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Amém? Um Amém, minha beijo. linda. Obrigada por tudo. Tchau.